Boa noite, pessoal. Vamos dar continuidade à aula de revisão. E aí agora a gente vai revisar sobre alguns aspectos SUS e participação social. Bora começar. Bem, essa questão de 2019 da VUNESP, o órgão responsável, a banca foi a VUNESP e foi um concurso voltado para o Tribunal de Justiça de São Paulo. De acordo com o estabelecimento de acordo com o estabelecido pela Lei 8080, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação de saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e da outras providências, o relato apresenta uma situação em que está sendo atendida, entre outros princípios, a diretriz do SUS. Bem, vamos relembrar aqui alguns aspectos sobre o SUS, né? Conforme a Lei 8080 de 1990, no artigo 7, as ações e serviços públicos de saúde e serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde são desenvolvidos também de acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da Constituição Federal, isso obedecendo ainda os seguintes princípios: universalidade, universalidade de acesso aos serviços de saúde, isso em todos os níveis de assistência, integralidade, preservação da autonomia, igualdade. E aí a gente vê que na alternativa, o que nós temos em relação a princípios? Qual alternativa ela mostra princípio? Alternativa D, alternativa que mostra universalidade. Por quê? Participação esclarecida não é princípio, livre escolha não é princípio, individualidade não é princípio, eficiência não é princípio, resta universalidade. Então, alternativa D. Lembrando, olha só o comando da questão. Fala, pede-se princípios. Em relação a, entre outros princípios, qual é a direção do SUS, certo? Então, rapidinho a gente responderia essa questão, justamente porque das alternativas, o que nós temos como princípio aí exposto é somente universalidade. Vamos para a próxima pergunta. A participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde, o SUS, se dá por meio da atuação de representantes dos usuários. Bem, vamos relembrar aqui um importante ponto. O Sistema Único de Saúde, ele conta em cada esfera do governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas: com a Conferência de Saúde e com o Conselho de Saúde. E aí, se está falando sobre a atuação, a participação da comunidade na gestão, e fala também retrata a atuação de representantes dos usuários, então nós estamos diante da alternativa E, sobre o Conselho de Saúde, certo? Na Conferência de Saúde, se tivesse nas alternativas Conferência de Saúde, também seria uma alternativa correta, certo? Justamente porque em cada esfera do governo vai ter essas duas instâncias colegiadas que pode haver atuação de representantes dos usuários, isso para participação da comunidade na gestão. Vamos analisar a próxima questão. Uma unidade básica de saúde fornece mensalmente um medicamento de alto custo a um paciente que faz acompanhamento na rede privada de saúde.
O princípio do Sistema Único de Saúde que garante este acesso é o da universalidade. Mais uma vez, nas alternativas, o que nós temos de princípio nas alternativas? Somente universalidade, não é mesmo? Cooperação não é princípio, paridade não é princípio, homogeneidade não é princípio, solidariedade não é princípio. Então, rapidamente a gente responderia essa alternativa, porque o que a gente tem, de fato, aí sob princípio é universalidade. Lembrando aqui um breve resumo para facilitar com o entendimento de vocês, né? Princípios do SUS. Nós temos os ideológicos ou os doutrinários, que é universalidade, integralidade e equidade. E nós temos também os princípios organizacionais, que também podem ser considerados como diretrizes, que é a descentralização, hierarquização, regionalização e participação social, certo? Bora para, então, alternativa C para essa questão. Vamos para a próxima questão. Com base nos preceitos constitucionais, a construção do SUS se norteia pelos princípios organizativos, sendo dois deles aqui está falando sobre os princípios organizativos. Vamos lá. Igualdade e acessibilidade é um princípio organizativo? Não, a gente já elimina. Na alternativa D, fala regionalização e integralidade. Regionalização é um princípio organizativo, mas integralidade é um princípio, não é princípio organizativo, né, gente? O que é? Integralidade é um princípio ideológico ou doutrinário. Da mesma forma, na alternativa C, universalidade é um princípio ideológico ou doutrinário. Então, alternativas C, D e E a gente já elimina. Alternativa B fala sobre equidade e participação social. Participação social é um princípio organizativo, mas equidade é um princípio ideológico. Então, a gente já elimina a alternativa D. E aí, vocês podem dizer, professora, mas eu não conheço esse princípio, complementaridade do setor privado. Então, vamos lá. A descentralização é mesmo um princípio doutrinário. E a complementaridade do setor privado, ela pode ocorrer e quando acontece, ela se dá por contrato ou convênio. E aí a gente vê no decreto 7508 de 2011, ele trata sobre esse princípio também de complementariedade do setor privado, tá ok? Então, na verdade, esses aí são a alternativa correta, é a alternativa A. E até mesmo se a gente fizer a eliminação, todos os outros vai ficar entre princípio doutrinário e princípio ideológico. Aliás, princípio ideológico e princípio organizativo. Então, a gente faria a eliminação de todas as outras alternativas e restaria a alternativa A. É uma possibilidade também. Mas aí, como esse teve uma mistura da Lei 8080 e do Decreto 7508, vamos então revisar esse Decreto 7508, que quando a gente estava estudando sobre planejamento, eu demonstrei nos slides lá para vocês, inclusive tem uma tabelinha com várias legislações, né? Então, vamos lá. O Decreto 7508, eles despencam demais nas provas. E isso, assim, na vida profissional de vocês também é muito importante, mesmo aqueles que não queiram fazer prova de concurso, mas na vida profissional de vocês também é muito importante. Bem,
A disposição inicial de qualquer marco jurídico, inclusive de planejamento, ela tem sido uma grande tendência em provas e também tem sido cobrado até mesmo em seleções simples do setor privado, justamente porque é muito importante esse decreto 7508, porque ele vai regulamentar a Lei 8080. E aí vai dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde, sobre o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa. Desculpa, gente. Oh, meu Deus do céu, essa garganta tá me matando. Me perdoa, pessoal, mas olha, eu não vou parar esse vídeo, viu? Vai ficar assim mesmo, me perdoem. Enfim, aí vocês podem dizer, professor, articulação interfederativa que você falou, que diabo é isso? Bem, a articulação interfederativa, gente, ela vai dar origem à definição das responsabilidades federativas e elas devem ser mantidas, garantindo a gestão articulada e sistêmica das ações e serviços de saúde na região de saúde. E aí, no primeiro artigo do Decreto 7508, a gente encontra a repetição da disposição inicial, que aí ele fala, ó, este decreto, ele regulamenta a Lei 8080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde, o SUS, o planejamento de saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa. Então, vocês agora sabem que a articulação interfederativa, ela é a definição das responsabilidades federativas, certo? Isso garantindo uma gestão articulada das ações e serviços de saúde isso em cada região. Vamos analisar outro artigo muito cobrado também em relação às provas do decreto 7508. Na verdade, assim, o segundo artigo é um dos artigos mais cobrados, inclusive. E também é muito importante para a vida de vocês, né? Mas assim, alguém pode me perguntar qual o motivo dele ser tão importante? Bem, no texto do segundo artigo, ele vai trazer novos conceitos. Por exemplo, ele trata sobre região de saúde, que é basicamente um espaço geográfico contínuo, que é constituído por agrupamentos de municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais, e também de redes de comunicação e infraestruturas de transportes compartilhados. Então, assim, ele já começa a dar alguns conceitos, como região de saúde, fala sobre o contrato organizativo das ações públicas de saúde, também conhecido como COAP, pelas siglas COAP, que é um acordo de colaboração firmado entre os entes federativos com a finalidade de organizar e integrar as ações e serviços de saúde na rede regionalizada e hierarquizada, viu, gente? E aí, esse contrato, ele também vai agregar responsabilidades, indicadores e metas de saúde, critérios de avaliação de desempenho, os recursos financeiros que serão disponibilizados, a forma de controle e fiscalização da execução de ações, enfim. Ele agrega vários elementos que são necessários à implementação integrada de ações e serviços de saúde. E aí, qual é a importância de firmar um contrato organizativo da ação pública de saúde? Dentre os aspectos relevantes, a gente pode destacar a definição clara das responsabilidades sanitárias dos entes federativos, isso em relação à divisão das suas competências constitucionais e legais. Podemos destacar a segurança jurídica quanto às definições dessas responsabilidades,
por conta principalmente da melhoria dos argumentos jurídicos na defesa dos municípios quanto às suas responsabilidades na judiciação da saúde. A gente pode elencar também como um aspecto relevante de se firmar uma COAP, uma melhor clareza no papel do Estado em relação aos municípios e os da União em relação ao Estado e aos municípios, visando também a possibilidade de garantir a integralidade da assistência à saúde ao cidadão de municípios de pequeno porte. Por isso que muitas vezes tem contratos organizativos entre mesorregiões, por exemplo, um exemplo prático, junta Grossos, Areia Branca, Serra do Mel, Apodi, Caraúbas, Mossoró, para serem atendidos em um determinado serviço de saúde em Mossoró, que tem um porte maior, entendeu? Uma infraestrutura maior em relação aos serviços de saúde, tá ok? E aí vão fazer a divisão em relação aos recursos, as avaliações, a fiscalização, controle e todo o atendimento, toda a integralidade da assistência aos cidadãos, né? E aí, como que pode construir um contrato organizativo de ação pública da saúde, um COAP? Bem, a construção do contrato, ela sempre será precedida pelo planejamento regional integrado, que é realizado com base nos planos de saúde dos entes signatários e contempla algumas etapas, certo? Algumas etapas importantes elas devem ser contempladas, como por exemplo, elaboração do mapa da saúde da região de saúde, definição das ações e dos serviços de saúde e também das responsabilidades pelo referenciamento do usuário de outros municípios. Deve ter a definição dos medicamentos que serão ofertados, isso com base na RENAME e também na lista complementar do Estado. Alguns estados também possuem, além da lista do RENAME, também utilizam uma lista complementar. Também deve contemplar a etapa de pactuação das metas regionais e das responsabilidades individuais, bem como também das responsabilidades orçamentárias e financeiras. Enfim, a coordenação do processo da elaboração da COAP, ela sempre será do Estado, cabendo organizar as discussões, as negociações, os esclarecimentos das regiões de saúde. No entanto, os municípios eles podem já no Conselho Interfederativo, iniciar o debate e fomentar esse processo junto ao Estado. E aí faz a organização entre os municípios. E aí vocês podem também me perguntar quais esses entes federativos que vão integrar a COAP. A COAP ela pode ser integrada por todos os entes federativos, ou seja, desde a União, o Estado e os municípios que vão formar a região da saúde. E quem assina a COAP são todos os prefeitos, secretários de saúde, governador, o ministro da saúde, enfim. Vamos dar prosseguimento aqui. Bem, essa COAP, né, esse contrato organizativo de saúde, né, ele eu fiz mais ou menos aqui um mapa para vocês em relação à estrutura da COAP para facilitar o entendimento. E aí tem as responsabilidades de cada um, conforme eu já havia falado no slide anterior, tem a questão da importância, de como se dá a importância de construir a COAP e meu Deus do céu, e quem são os entes federativos que vão integrar
a coacro. Jesus, tudo atrapalha a aula. Desculpa, pessoal, mais uma vez. O home office está acabando comigo. Bem, outras definições importantes em relação ao artigo 2 desse decreto 7508. Porta de entrada, comissão intergestoras e mapa de saúde. Bem, a porta de entrada é os serviços de atendimento inicial à saúde do usuário, né? Basicamente é isso. E aí as portas de entradas do sistema, de acordo com o decreto 7508, vão ser a atenção primária, que é a principal porta e ordenadora aos demais serviços de complexidade, a urgência e emergência, a saúde mental e os seus serviços com as CAPs, que são os Centros de Atenção Psicossocial, os Centros de Referência da AIDS, a saúde do trabalhador e outros que atendam às necessidades específicas do cidadão. As comissões intergestoras são as instâncias de pactuação consensual entre os entes federativos para a definição das regras da gestão compartilhada. E aí nós vamos ter as comissões intergestoras tripartite na direção nacional e bipartite na direção estadual. E também nós temos a comissão intergestoras regionais, que são as CIs. E essas vêm para fortalecer a regionalização e a governança local. Já o mapa de saúde é basicamente a descrição geográfica da distribuição dos recursos humanos, das ações e serviços de saúde que são ofertados pelo SUS e também pela iniciativa privada, porque tem a complementariedade, né? Os investimentos e o desempenho aferido a partir dos indicadores de saúde do sistema. Então, o mapa de saúde ele vem para contribuir para orientar o planejamento integrado entre os entes federativos. E aí, outro conceito também importante do artigo 2 trata-se das redes de atenção à saúde, que é o conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente. Isso com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde. Essas redes de atenção à saúde, também conhecidas como RAS, elas são arranjos organizativos de ações e serviços de saúde de diferentes densidades tecnológicas que são integradas por meio de sistemas de apoio técnico, logístico e também de gestão. E elas buscam garantir a integralidade do cuidado. Tem até inclusive uma questão de concurso que fala que uma das alternativas é justamente isso, a integralidade do cuidado. Para a implementação da RAS, a gente aponta para uma maior eficiência na produção da saúde, também melhoria na eficiência da gestão do sistema de saúde, isso no espaço regional, e contribuição para o avanço do processo de efetivação do SUS. Para assegurar a resolutividade na rede de atenção, alguns fundamentos eles precisam ser considerados, isso para a RAS, como por exemplo, economia de escala, qualidade, suficiência, acesso e também disponibilidade de recursos. Então, assim, não é somente chegar, tem que ser tudo analisado. E aqui a gente tem mais ou menos um fluxograma sobre os conceitos do artigo 2 e, por fim, nós temos os serviços especiais de acesso aberto, que são os serviços de saúde específicos para o atendimento da pessoa que, em razão de agravo ou de situação laboral, necessita de um atendimento especial. E temos também o protocolo clínico e diretriz terapêutica,
que é um documento que estabelece critérios para o diagnóstico da doença ou do agravo à saúde, onde o tratamento preconizado é utilizado principalmente com os medicamentos e demais produtos apropriados de acordo com protocolos. E quando couber, né, que seja protocolos específicos que possam ser utilizados no geral, entendeu? E aí preconiza também no protocolo clínico de diretriz terapêutica as posologias corretas, né? Quais são as posologias recomendadas, os mecanismos de controle clínico, o acompanhamento e a verificação dos resultados terapêuticos, enfim, retrata protocolos que devem ser seguidos pelos gestores do SUS. Então, vamos agora resolver algumas questões a respeito do decreto 7508. Olha aí, logo na primeira questão, pergunta sobre a caracterização da RAS. A alternativa A, ela está errada porque a RAS ela não tem foco nos procedimentos da alta complexidade. É muito mais abrangente do que isso. A alternativa B, ela também está errada porque ela não tem a ver com fortalecimento social. A RAIS ela não tem a ver com fortalecimento social, muito menos com a centralização das ações de saúde. A alternativa C, ela também está errada porque a RAIS ela não diz respeito a processo de auditoria e nem fica restrita a procedimentos ambulatoriais. A D ela também está errada porque ela não se trata de dar autonomia a nenhum conselho. Aliás, essa alternativa ela é totalmente inadequada, certo? Porque a RAIS não é uma política pública de saúde coletiva e que não dá autonomia a nenhum conselho, certo? Então, a alternativa correta que nós temos é a alternativa C, porque justamente o decreto 7508 ele traz exatamente o que consta nessa alternativa. Em outras palavras, a gente pode dizer que a RAS, a Rede de Atenção à Saúde, ela é a aplicação de diferentes densidades tecnológicas em ações e serviços e que buscam garantir a integralidade do cuidado. Vamos para outra questão. Aqui tem toda a contextualização a respeito do decreto 7508 e aí, de acordo com o decreto, é para a gente analisar as alternativas, né? Bem, na alternativa 1 fala, as regiões de saúde serão referência para as transferências de recursos entre os entes federados. De acordo com o artigo 6 desse decreto, ele diz exatamente isso. Então, a afirmativa 1 está correta. A afirmativa 2, ela está errada, porque, de acordo com o artigo 12, o desempenho aferido a partir dos indicadores nacionais de garantia de acesso servirá como parâmetro para avaliação do desempenho, certo? Porque na afirmativa 2 está dizendo que não serão utilizados como parâmetros. Na verdade, os indicadores eles vão ser utilizados como parâmetro. Então, a afirmativa 2 aqui ela é falsa. A afirmativa 3 está correta, porque o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica ela pressupõe justamente que um medicamento, a liberação de um medicamento, ele também deve ser diante uma prescrição por profissional de saúde. Então, nós temos a afirmativa 1 e 3 estão corretas nessa questão, certo? Vamos para outra pergunta. A gente tem uma contextualização a respeito
de uma organização entre alguns prefeitos da mesorregião Oeste Potiguar e eles se reuniram para tratar de uma organização na RAIS. E eles precisam definir como que vai ser a colaboração entre os municípios, bem como entre esses e o Estado. E aí, na pergunta, o comando da questão pergunta justamente qual é o instrumento que deve ser proposto para afirmar esse tipo de pactuação entre esses municípios e entre esses municípios e o Estado. E aí nós estamos diante de quem? Da alternativa A, que é o Contrato Organizativo de Ação Pública de Saúde, que é a COAP, né? Justamente porque ela é o acordo para a organização de uma RAIS que pode ser feita entre regiões de saúde, isso com a finalidade de garantir a integralidade da assistência aos usuários. E aí, os artigos, no decreto 7508, os artigos que vão retratar sobre esse contrato organizativo de ação pública de saúde, vai desde os artigos 33 até o 41. Outra questão sobre a RAS, né? E aí pergunta-se, dentre as alternativas, pergunta um dos objetivos da RAS. E aí nós já discutimos isso naquela revisão que a gente fez há pouco tempo. Então a alternativa correta aqui é a integralidade do cuidado, justamente porque o objetivo da RAS é promover a integração sistêmica de ações e serviços de ação de saúde, com provisão da atenção contínua, integral, de qualidade, responsável e humanizada, ou seja, visando a integralidade do cuidado. Mas essa questão, rapidamente, mesmo que a gente não soubesse integralidade, a gente poderia fazer uma eliminação de concurso. Bora lá, alternativa D, fala internacionalização. Isso nem existe no SUS, então a gente já risca. Universalidade econômica, não existe também, a gente risca. Cuidados hospitalocêntricos, a gente risca, até mesmo porque uma das reivindicações durante a reforma sanitária era justamente isso, um sistema único de saúde que preconizasse um cuidado voltado principalmente para a promoção e proteção, e não somente os cuidados hospitalocêntricos, como antigamente, na época do INAMPS ou antes do INAMPS, era realizado. E aí precisaria saber um pouquinho mais da RAIS para vocês resolver a questão, mas mesmo assim, fazendo a eliminação do concurso, vocês ficariam em dúvida, talvez, entre a alternativa B e a alternativa C. Mas a resposta correta aqui é a alternativa C, C de Carol. Vamos analisar aqui, ó, outra questão também que fala sobre um dos princípios da Lei 8080 e que foi regulamentado de acordo com o artigo 12. E aí, obviamente, você teria que estudar mais essa questão, mas aí pergunta, né, o que tem em comum entre os princípios da Lei 8080, que é referido também no artigo 12 no Decreto 7508. E aí nós temos a integralidade também. Então, a alternativa E de elefante, né? E o artigo 12 ele retrata justamente a integralidade da assistência isso nas redes de atenção à saúde. Nessa próxima alternativa, nós temos, na verdade, eu vou deixar para vocês responder algumas alternativas e aí algumas questões
para que vocês reflitam também, é uma forma de vocês treinar. E aí vocês podem falar, professora, aquela questão tal, a alternativa é essa, vocês respondem e aí depois eu passo o gabarito para vocês, tá ok? Tem algumas questões aí bônus para ajudar vocês a estudar. Eu espero que vocês tenham gostado dessa revisão. A prova não tá difícil, viu? E assim eu restringi muito o assunto e muitas coisas dessa segunda unidade, elas envolvem também o que vocês já estudaram para a primeira unidade. Então, se torna mais fácil, tá certo? Justamente porque na primeira unidade vocês já viram muitas coisas do SUS e vocês viram também durante as aulas que está interligado, planejamento, educação e saúde, tudo se refere à Lei 8080. Então, vocês vão ver que os assuntos eles vão se completar e acaba sendo repetitivo até. E isso acaba facilitando também a resolução da prova de vocês. Para nossa disciplina, serão 15, 20 questões, desculpa, mas não tá difícil, viu? Qualquer coisa vocês podem entrar em contato comigo, que eu sempre vou estar à disposição. Um grande beijo, qualquer dúvida podem falar lá no fórum, no e-mail, no WhatsApp, tá ok? Beijinho.